Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo em Levítico, capítulo de número 16, versículo de número 30, onde a palavra de Deus nos diz assim: Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Refletiremos nesse dia a respeito do tema, a obra que só Ele podia concluir perfeitamente. Bem, queridos, o capítulo 16 de Levítico nos fala sobre alguns pontos interessantes. Inicia mencionando a respeito da morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, como também mencionando que o Senhor dá orientações a Moisés, como e quando o sumo sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos. O Senhor dá orientações sobre o holocausto e o sacrifício pelo pecado do povo. Fala-se também a respeito da data exata, quando a cerimônia deveria ocorrer. E eu e você podemos perceber, ao ler o capítulo 16 de Levítico, que essa cerimônia se limitaria ao 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Esse capítulo, ele fala a respeito dos bodes, sendo que um deveria morrer e o outro seguiria vivo pelo deserto, carregando as confissões dos pecados sobre si. Por fim, aborda-se aquela cerimônia em que seria tida como um estatuto perpétuo. Ao olhar para esse contexto, penso que a morte de Nadab e Abiú, ela enche o coração de Arão e dos demais sacerdotes de temor. Como entrar no Santo dos Santos para fazer o trabalho sacerdotal sem correr o risco de vida? O autor da carta aos Hebreus nos fala de um sumo sacerdote que, sem a menor sombra de dúvida, faria isso com excelência, faria esse trabalho por mim e também por você. Haja vista que eu e você somos pecadores, eu e você precisamos dessa remissão de pecados, precisamos que alguém nos perdoe, e esse alguém é Deus. E ao olhar para a carta do autor aos Hebreus, capítulo 9, versículos 24 a 28, eu e você podemos então perceber quem faz isso com excelência por mim e por você. A palavra de Deus nos diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, que cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Querido irmão, querida irmã, meu amigo e minha amiga, nós podemos observar claramente nesse texto da carta aos Hebreus que o Senhor Jesus voltará a segunda vez. Isso está muito esclarecido. E certamente ao voltar, ele nos deixa aqui algo muito nítido, que Jesus voltará e certamente estará, de certa feita, levando para si aqueles que aguardam por sua salvação, aqueles que têm dado devido valor a esse sacrifício feito. Eu e você podemos perceber nessa carta que tudo aquilo que era feito na época de Moisés, de Arão e daquele povo que encontrava-se no deserto, era apenas a sombra daquilo que é uma realidade nos altos céus, o Santo dos Santos. Mas, ao olhar para esse texto também, eu e você, nós podemos perceber que todas as vezes que eu, que você, que nós, possivelmente, lemos alguns capítulos do Pentateuco, certamente nós percebemos
quanto derramamento de sangue de inocentes animais por causa da transgressão do povo. E eu e você, quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que o autor da carta aos Hebreus, ele vai nos dar uma resposta satisfatória a respeito disso. A palavra de Deus em Hebreus 9:22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso leva a mim e deve levar a você a pensar que Jesus Cristo derramou seu sangue inocente por mim e por você, para que nós pudéssemos ser remidos, pudéssemos ser perdoados. Portanto, hoje é o dia oportuno para refletir. Quando Jesus voltar a segunda vez, ele vai retornar com o intuito de buscar o seu povo. A pergunta que eu faço: você estará entre os remidos? Pense nisso. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe poderosamente. Deus lhe dê um dia cheio da graça e da bênção do Senhor.